Bom, para quem está visitando, quem nunca esteve aqui na terça-feira, está vindo hoje. Nós estamos durante todo esse ano destrinchando a carta de Paulo aos Romanos, né? A carta de Paulo aos Romanos é um livro do Novo Testamento, é uma carta que ela tem uma importância muito grande. Por quê? Porque ela é uma explanação bem detalhada do que é o Evangelho, de qual é a base do Evangelho, do que é seguir a Cristo, do que é viver uma vida com Cristo ou uma vida cristã. Essa carta ela é muito, muito especial. E também ela lida com os crentes de Roma, né? Então, isso significa que ali naquele momento, naquela região ali de Roma, havia tanto pessoas que nunca tinham ouvido nada assim sobre Jesus, nem sobre Deus, mas que tinham ouvido a mensagem da cruz, de como Cristo tinha vindo e se converteram. A essas pessoas a gente dá o nome de gentios, que é tipo a gente, pessoas que não vêm de nenhuma linhagem judaica nem nada disso. E tinha também judeus convertidos. Então você veja que carta interessante e que como ela pode trazer uma referência tanto para quem nunca teve base nenhuma de lei judaica, como até para quem tem uma base religiosa e fala assim, cuidado, porque até a religião pode ter os seus percalços aí que você tem que tomar cuidado, né? E aí nós usamos essa imagem de um sushi man, eu me fiz de sushi man ali, porque a gente vai cortando, fatiando cada semana, e hoje nós estamos já finalizando o capítulo 8, os últimos versículos do capítulo 8. Então a gente começou esse bloco 3 no início de Romanos 6, e a gente, só para chegar até o 6, né, o que é que a gente viu do 1 ao 3? Que todo mundo, antes de eu chegar ali no que está na tela, do 1 ao 3, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar para mostrar que está todo mundo quebrado. Está todo mundo farinha do mesmo saco, todo mundo é pecador, todo mundo precisa de um Salvador. Então ele usa o capítulo 1 ao 3 para mostrar isso, tanto para quem era gentio, como para quem era judeu. Do capítulo 3 também até o 5, ele vai falar o tema central do livro todinho. O tema central é a justificação pela fé. Fala aí essa palavra. Isso é um drama terrível. Por quê? O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que a única coisa que Deus requer do homem é que o homem creia em Jesus Cristo. Que ninguém se justifica perante Deus por religião, por obras, por performance pessoal, mas precisa crer no sacrifício que Cristo fez na cruz do Calvário. Então, o tema da justificação pela fé é esse. Ou seja, Alex, eu preciso somente crer. Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu, a tua casa, a tua família. Então, ele vai falar sobre isso. Do 6 ao 8, ele vai, então, agora falar sobre como ficar livre da escravidão do pecado, como existe uma luta dentro de nós. Lembra quando ele diz assim, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. Quantos passam por essa luta aí? É assim ou não é? Com todo mundo, às vezes a gente está procurando fazer o certo, mas a gente acaba fazendo o errado, e às vezes nessa batalha, a gente fica às vezes desanimado, e a gente aprendeu aqui que inclusive essa vivência dessa luta faz parte da vida cristã, da jornada da vida cristã, né? Ele fala também sobre a questão de que, se eu quero vencer essa luta que é dentro de mim, eu preciso me encher mais de quem? Do Espírito Santo. Eu não tenho poder de vencer essa luta contra o mal dentro de mim com as minhas próprias forças. Eu preciso dar espaço e buscar o Espírito Santo de Deus. E buscando o Espírito Santo é que eu vou conseguir vencer, porque o Espírito Santo vai me capacitar a vencer. Amém? Ele falou também sobre que enquanto a gente está aqui, a gente vai ter lutas, vai ter aflições, mas a gente já tem uma esperança na redenção o quê? Futura.
E hoje a gente vai falar sobre esse ponto aí do 8:31 ao 39, a segurança do amor de Deus. Quantos aqui estão seguros no amor de Deus? Dá um glória aí. Aleluia. Essa segurança, a gente vai falar disso hoje. E essa música que a gente cantou hoje, inclusive, eu mandei um áudiozinho na lista de transmissão da igreja, tal. Essa música, ela foi baseada nesse trecho de Romanos, né? Quando ela fala assim: nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E aí, vamos juntos nessa jornada? Então, olha lá, qual é o tema de hoje, gente? Vamos juntos? A segurança do amor de Deus. E, como sempre, eu vou pedir a alguém que possa voluntariamente fazer a leitura do trecho de hoje, ficar de pé e fazer a leitura. Cadê o nosso microfone? Temos aí? Quem pode fazer a leitura hoje? Nara? Vem. Nara, Mateus. Ela vai trazer o microfone. Levanta a mão, Nara. Mateus vai chegar aí em você. Fica de pé. Aliás, vamos ficar todos de pé, irmãos. Para essa leitura. Quem não tiver uma Bíblia aí, pode ler pelo projetor também. Nara, você tem uma NVI contigo? Sim. Então vamos. Atenção, pessoal, vamos à leitura de hoje. Esse trecho de hoje, irmãos, é considerado por muitos cristãos a parte mais linda de Romanos, né? Então, vamos lê-lo. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo poupou seu próprio filho, pois o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Jesus Cristo que morreu e mais, que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentaremos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Quantos podem glorificar o nome do Senhor? Aleluia. É lindo, não é, esse trecho, irmãos? Podem sentar, queridos. É lindo demais, é lindo demais. Olha só, uma das artimanhas do mundo, do inimigo das nossas almas, do nosso impostor, da nossa carnalidade, uma das artimanhas é o medo, irmãos. É o sentimento de medo, de culpa. E esse texto, ele tem uma função de fazer com que a gente descanse completamente no amor do Senhor. E o objetivo da gente hoje aqui, nesse estudo, nesses versículos que a gente vai pegar aí um por um agora, é que a gente saia daqui, que o Espírito Santo enche o nosso coração dessa segurança. Que você saia daqui livre de qualquer medo, livre de culpa, de peso. Que você possa sair daqui leve, liberta pelo poder do Senhor. Se Deus é por nós, será contra nós? São perguntas, a gente vai ver que esse texto de hoje está cheio de perguntas. Quem é que vai intentar acusação contra os escolhidos de Deus? Ele diz ainda: quem é que vai condenar eles? Quem vai acusar eles? Quem nos separará do amor de Deus? E a resposta, gente, implícita, é nada, ninguém, nenhuma coisa, nada poderá nos separar do amor de Deus. Diga: nada poderá me separar
do amor de Deus que está em Cristo, o nosso Senhor. Lembra que eu falei que quando começa a carta de Romanos, ele dá um atonante de tribunal, realmente de como todo mundo está condenado. Mas que Deus, por seu amor, enviou Jesus Cristo para salvar esse homem que estava condenado. E que agora, uma vez que esse homem foi salvo, ele está não somente salvo do inferno, da distância eterna de Deus, mas ele está também justificado diante de Deus. O que é que significa? Ele está apto a fazer parte da presença, da glória de Deus. E aí agora o acusador. A gente viu como é que começou Romanos 8? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação, não há acusação, não tem o que se falar se você está em Cristo. Alex, que palavra forte é essa? Isso é verdade. E isso só foi conquistado porque o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressuscitou e está sentado agora mesmo à direita de Deus e intercede por nós, como nós vamos ver aqui. Então, quando Deus justifica a gente, ninguém pode condenar, irmãos. Amém? Vamos começar agora um por um. Já está ali na tela o nosso primeiro slide. Vamos ler juntos agora pela tela. O versículo 31. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que coisas é que ele está falando? Todas as coisas que ele já falou anteriormente aí na carta, né? Ele falou já que não teria nenhuma condenação, que nós teríamos a vida, porque a gente teria a vida no Espírito, a adoção de Deus, a herança da parte de Deus, glória futura. E aí ele diz assim, ó, Deus é por nós. Eu estava pensando em casa sobre esse versículo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí eu estava pensando, e se Deus for contra nós? Quem é que pode ser por nós, pessoal? Não tem ninguém. A Bíblia diz que a horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo, né? Mas olha o que diz esse texto. Que Deus é por nós. Diga, Deus é por você. Diga para quem está perto. Deus é por você. Olha que conclusão maravilhosa. Isso significa que podem haver oposições, mas qual a oposição que pode ficar de pé diante de Deus, irmãos? Nenhuma. Significa que a vida da gente vai ser fácil? Que não vai ter lutas? Claro que não. A gente vai enfrentar muitas lutas, inclusive lutas a mais, como eu já falei aqui, só pelo fato de seguirmos a Cristo. Mas nessas lutas todas, o texto mais embaixo vai dizer o quê? Já somos o quê? Mais do que vencedores. Aleluia. Quando diz que Deus é por nós, irmãos, isso está querendo dizer que Ele não está distante de nós, que Ele é presente nas nossas vidas. Amém? Não somente isso, que Ele não está indiferente a nós, nos desprezando, apesar de que às vezes, quando a gente está no meio dos nossos processos e lutas, a gente até pensa isso, ou não pensa? Ah, Deus esqueceu de mim. Deus parece que não está lembrando da minha causa, da minha vida. Meu Deus, o Senhor não vai entrar com providência, não. Tem misericórdia, o Senhor esqueceu de mim. Não, eu não esqueci de você. Tudo tem um tempo certo. Tenha paciência, espere. Se Deus é por nós, quem será? Contra nós. Então Deus não está contra aqueles que estão em Cristo. Alex, e quem não está em Cristo? E se alguém não está em Cristo? A ira de Deus permanece sobre a pessoa. A única maneira de escapar da ira de Deus é estando debaixo de Cristo, do senhorio, do sangue de Jesus. Amém? Então, Deus é por nós significa eu posso ter qualquer luta, qualquer força contrária, mas ela nunca vai ser definitiva contra a minha vida, porque Deus sempre terá a última palavra. Amém ou não? Você está enfrentando alguma dificuldade aí? Você está enfrentando alguma situação na tua vida? Você está enxergando impossibilidades, está tendo dificuldade de ver sua vida entrar
no trilho, das coisas se arrumarem, confia no Senhor, espera no Senhor. Esteja debaixo da obediência de Cristo, esteja em Cristo, confia no Senhor, e você vai ver que tudo vai se encaixar no propósito de Deus na sua vida. Amém? Vamos para o 32, juntos na tela. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará, juntamente com ele, de graça, todas as coisas? Agora ele usa um argumento de defesa lógico. O que é que ele está falando? Você está passando por tua dificuldade? Qual é o maior problema que existe? É esse problema que você tem agora, ou o maior problema que a humanidade já teve, que foi a perdição eterna? Qual é o maior problema? A perdição eterna. Aí o Senhor dá o seu filho para poder vencer a morte, o inferno, a perdição eterna. Aí ele usa um argumento lógico. Pensa direito. Se ele já te deu o filho dele, as outras coisas também ele não vai fazer? Você está entendendo, irmãos? Quantos creem que o Senhor ama você? Você crê que ele deu o seu filho por amor a você? Como ele não vai fazer? Se ele já fez o máximo, como é que ele não vai fazer as menores coisas? É tipo você, sei lá, vou usar um exemplo bem tosco, né? Eu vou te dar um cavalo, mas não vou te dar uma sela. Como é que eu vou te dar um cavalo, mas não vou te dar uma sela? Ou eu vou te dar um carro e não vou abastecer o tanque do teu carro? Entendeu? É uma dimensão muito grande. Deus deu seu filho por amor de nós. Como não nos dará também todas as demais coisas? Ou seja, o maior presente é quem? Qual é o maior presente? Cristo. Cristo. Agora vem cá. Será que quando ele fala ali, todas as coisas, será que ele está falando todas as coisas que eu quero? Não são todas as coisas que eu quero. E uma das grandes lutas que a gente tem é por insistir, prosseguir em coisas que é a gente que quer e às vezes Deus não quer. É ir por caminhos que Deus já disse que não é para ir, mas a gente quer insistir. Mas todas as coisas que ele está falando aqui é tudo que é necessário para a nossa vida, para que vivamos e cumpramos o propósito de Deus. Lembra quando Jesus diz assim: tudo que você pedir ao Pai em meu nome, Ele vai conceder para você? Que frase forte de Jesus, não é? Pois quando Jesus diz isso, será que se eu chegar e falar assim: Jesus, eu quero jaca dura em nome de Jesus, usar o nome de Jesus para colocar uma coisa que é minha, que eu que quero. Será que é isso que o Senhor Jesus está ensinando? Não. Quando ele fala assim, quando você pedir as coisas ao Pai em meu nome, não é usar o nome de Jesus, mas é pedir conforme a vontade, o propósito de Jesus. Amém, gente? Então, todas as coisas aí, para você falar assim, poxa, então Deus vai me dar todas as coisas que eu quero? Não, todas as coisas que Ele acha que é bom para mim. Dentro disso, claro, tem coisas que Ele pode me dar porque agradam o meu coração, que não vão interferir no propósito eterno dEle. Deus é abençoador, galardoador daqueles que o buscam, né? Então, assim, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Que todas as coisas são essas que Deus quer, que Deus vai me dar, já que Ele já me deu Cristo. São coisas, por exemplo, que dizem respeito, gente, à salvação, à santificação, à perseverança, a que Deus glorifique o nome dEle na tua vida. Tudo que for para a glória de Deus na tua vida, Deus vai te conceder. Agora, aquilo que não for para glorificar a Deus, aquilo que não for para atender o propósito e a vontade de Deus, não vai funcionar. Tiago, ele vai falar sobre isso, quando ele diz assim: olha, sabe por que vocês brigam tanto porque vocês não pedem as coisas a Deus, vocês ficam brigando entre si.
E vocês sabem por que às vezes vocês pedem as coisas a Deus e vocês não recebem? Porque vocês pedem mal, para gastar nos vossos deleites e prazeres, e não conforme a vontade de Deus. Quando a gente vive conforme a vontade de Deus, perde conforme a vontade de Deus, até os nossos deleites e prazeres Deus cumpre, supre. Mas quando a gente fica procurando viver só para os nossos deleites e prazeres, a gente acaba se desviando do propósito de Deus para as nossas vidas. Estão entendendo isso, gente? Sim ou não? Então o que é que ele está dizendo? Ele está usando um argumento forte, dizendo assim: gente, confie nesse amor, porque se ele já deu o seu filho, quanto mais as demais coisas. Amém? De graça. E aqui a gente abre um parêntese. Essa carta toda aos Romanos, ela tem um objetivo, um dos objetivos dela é arrancar da gente um modelo de relação, de barganha com Deus, de tome lá, dá cá. Deus não quer viver isso com a gente. Tem pessoas que vivem a fé cristã como se estivessem comprando Deus com os seus atos. Eu vou aqui fazer uma oferta para ter isso, eu vou fazer uma campanha para ter aquilo, ou eu vou fazer tal coisa para ter aquilo outro. Não é esse o modelo de relação que Deus deseja ter com a gente. Deus quer que a gente entenda que Ele é o nosso Pai, como a gente pregou domingo aqui. Ele é o nosso Pai. E como um pai, Ele cuida bem dos seus filhos. E se você estiver com Ele, se você estiver em comunhão com Ele, antes mesmo de você até pronunciar qualquer coisa, Ele já vai sondar, Ele conhece teu coração, Ele vai suprir todas as tuas necessidades. Amém ou não? Eu só preciso buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, se dentro de nós vem aquela dúvida tipo: rapaz, será que Deus me ama mesmo? Só é a gente olhar para onde? Para a cruz. A cruz do Calvário mostra o tamanho do amor de Deus. Ele foi capaz de entregar o seu Filho por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos em frente? Versículo 33, vamos ler juntos. E quem fará alguma contra? É Deus quem os justifica. Porque na verdade, gente, tem muita gente que acusa. A gente passa por muitas acusações na nossa vida, sim ou não? É muita gente que fala, abre a boca, fala qualquer coisa sobre nós. Tem gente que fala. O próprio Satanás, o nosso adversário, ele fica tentando nos acusar. Muitas vezes, levantar coisas que são do nosso passado. Quantos aqui têm um passado cabuloso? Fala aí. Fala aí. Quantas vezes o inimigo tenta lançar isso em rosto? Ou dentro de nós jogando setas de pensamentos, ou às vezes usando pessoas. Tem uma música que a gente vai cantar no final. É no final que a gente vai cantar, né? Que fala sobre isso. Agora a pergunta é: ainda que haja todas essas acusações, se Deus disser assim, eu já justifiquei, é justo, quem é que pode dizer contra? Vocês lembram do livro de Jó? Como é que começa o livro de Jó? Como Jó é justificado por Deus e Satanás tem a ousadia de querer argumentar diante de Deus a respeito. E Deus já tinha justificado Jó. E aquela batalha ali acontece, e o livro de Jó é essa radiografia dessa batalha cósmica espiritual, aí, da perseverança, das dores, do sofrimento e de tudo. Mas a grande verdade é que Deus justificou Jó. E se Deus justificou Jó, quem é que pode levantar acusação contra ele? Apareceram amigos de Jó. Foram? Os amigos de Jó aparecem ali e cada um deles elabora uma tese a respeito da vida de Jó, inclusive acusando Jó.
Mas se Deus já tinha justificado Jó, quantos creem que Deus já justificou você em Cristo Jesus aí? Então por que você deixa ainda pensamentos ou palavras de acusação terem domínio sobre você e te oprimirem? Você não acha que é a hora de hoje, em nome de Jesus, sair daqui liberto disso? Sim ou não? Há poder na palavra do Senhor. Olha o que diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Somente os escolhidos de Deus aqui, dá um glória a Deus aí. É Deus quem te justifica, meu irmão. É Deus quem te justifica. Como foi que Deus fez isso? Olha a linguagem de tribunal de novo. Você estava no banco dos réus, você foi tirado da sua condenação, e Jesus assumiu o seu lugar e recebeu a pena sobre ele. E ele pegou a justiça dele e colocou sobre você. Quantos podem dar glória a Deus por isso? Então foi isso que aconteceu. É por isso que não há outro caminho, outra forma, senão em Cristo e na sua cruz. Amém ou não, gente? Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Então a voz da acusação, ela não é maior do que a sentença da justificação. Alex, isso significa que eu estou de boa? Posso ficar de boa? Calma lá. Preste atenção. Isso não significa, por exemplo, que você, havendo pecado, não tenha que se arrepender e confessar seus pecados. Preste atenção nisso aqui. Tem pessoas... Onde é que está o entendimento errado disso aqui? A pessoa fala assim: não, Deus que me justifica, eu já estou justificado por Deus, então eu vou fazer o que eu quero, eu vou pecar, eu vou fazer o que tiver na minha telha, eu já estou, sabe, já estou salvo mesmo, então está tudo bem. Não é bem assim. Uma vez eu dei um exemplo aqui, né? Eu ganhei uma camisa, não sei se foi, na época foi Cris que me deu essa camisa de presente. Não foi essa, foi uma outra. Mas alguma que você me deu, sei lá. E aí eu estava com essa camisa no dia, e aí eu falei assim: gente, eu ganhei essa camisa. Essa camisa eu ganhei de presente, não me custou nada. Mas custou algo para quem me deu. Pense só, a salvação Cristo conquistou na cruz e me deu de graça, sim ou não? É de graça para mim, mas para Cristo foi de graça? Custou o que para Ele? A vida dele, tudo. Então significa que isso que custou para Ele deveria me fazer cuidar bem daquilo que Ele me deu, sim ou não? A salvação, a mesma coisa, então eu tenho que fazer. Significa que se Jesus me justificou, então eu vou pegar essa justificação que custou tão caro para Ele e tratar ela de qualquer maneira? Não, por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não useis da graça para dar ocasião à carne. Porque se eu amo a Cristo, eu vou valorizar aquilo que Ele me deu, e por isso então eu vou procurar também andar em santidade. Eu já sei que eu não consigo andar plenamente em santidade, que vira e mexe aqui ou ali, eu vou acabar cometendo algum pecado. O que é que eu tenho que fazer? Imediatamente, se eu cometi pecado, eu preciso ir a Ele e falar assim: Senhor, passou um pensamento muito doido aqui na minha cabeça, tira isso daqui, está repreendido, Senhor, limpa a minha mente. Eu não quero andar pensando nessas coisas, purifica meu coração. Ou sei lá, teve alguma atitude, alguma coisa, esbravejou com alguém, ou fez alguma coisa errada, não sei. O Espírito Santo, Ele está dentro de nós justamente para, nessa hora, Ele dar um apito. Cuidado aí. Esse caminho que você está fazendo não é legal. Por que eu estou falando que é perigoso se você não confessa seu pecado? É que o pecado, ele é tipo um câncer. E se você não confessa o teu pecado, você começa a se acomodar ao pecado. E se você começar a viver uma vida de pecado, você pode chegar ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus na sua vida. O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Considerado aquele pecado que não tem perdão. Alex, por que esse pecado não tem perdão? Porque o Espírito Santo, irmãos, é a última instância de ação divina para convencer o homem do pecado. E se você cala a boca do Espírito Santo, detém o Espírito Santo que está te avisando de coisas,
Que fim vai ter para você? É isso que a gente precisa ter cuidado. Por isso que com o pecado não se brinca. Por mais que a gente esteja falando da graça em Romanos, da justificação pela fé, de como Deus nos ama, de como temos segurança no amor de Deus, essa segurança não deve fazer a gente andar de qualquer jeito, acomodando pecados dentro de nós. Quantos estão entendendo isso? Pecado precisa ser confessado, colocado para fora. Alex, eu estou orando e não estou... Senta com alguém, conversa, bota para fora. Alguém de confiança, alguém de Deus, bota para fora. Está tropeçando em quê? Não acomoda isso, luta. Porque é exatamente a tua posição com relação a isso que vai modificar tudo. O que o texto está falando sobre a justificação de Deus e ninguém pode intentar contra os escolhidos de Deus, sabe o que é? É que ninguém pode tirar você da posição que você está em Cristo. Agora você pode sair dessa posição. Você pode abrir mão dessa posição. Você pode jogar para o alto aquilo que o Senhor já te deu. Por isso que pecados não devem ser o quê? Acomodados dentro dos nossos corações. Amém ou não? Quando você confessa, isso restaura a tua comunhão com Deus. Alex, eu fico me sentindo, sabe o que? Um hipócrita. Por que você se sente hipócrita? Porque, poxa, eu confesso meu pecado aqui. Aí daqui a 2 dias, 3 dias, eu de novo, fazendo o mesmo pecado de novo. Meu irmão, acontece. Só que você precisa ir perseverando, lutando, procurando ver onde estão os gatilhos, as coisas que estão te provocando naquele sentido, gerando e procurar se alinhar. Sim ou não? Não deixar aquilo criar corpo dentro de você. E se você está com algum pecado aqui acomodado hoje dentro do teu coração, eu te digo hoje, em nome de Jesus, seja livre disso. Em nome de Jesus hoje, se arrependa disso. Em nome de Jesus hoje, faz conserto aqui na presença do Senhor, porque Ele é perdoador. Amém ou não? O Evangelho nos ensina a confessar pecados e não aceitar condenação. Eu confesso o meu pecado, mas se o inimigo vier para cá e dizer assim: ô pecador, tu está no inferno. Eu no inferno estou não, eu sou justificado por Cristo. Sou salvo pela misericórdia de Cristo, pela perfeição de Cristo. Pecados eu tenho, confesso diante de Deus, ou me consertando, tropeço daqui e dali, mas minha posição em Cristo eu não abro mão jamais, porque a palavra declara isso sobre a minha vida. Amém ou não, irmãos? Aleluia. Vamos em frente, versículo 34. Vamos juntos, na tela? Então, quem os condenará? Foi Cristo que morreu, Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e que também intercede por nós. Viram aí 4 obras aí de Cristo, olha só. Morreu, ressuscitou, o que mais? Está à direita de Deus e o quê? Intercede por nós. Veja só, o que é que isso quer dizer? Você vê que tem 2 verbos no passado e 2 no presente, sim ou não? Quais são os do passado? Morreu e ressuscitou. Isso já está feito desde um tempo. Amém? Tanto nos tempos eternos, como no tempo nosso cronológico, há 2000 e poucos anos atrás. Não é isso? Olha só. Mas tem 2 verbos que estão no presente. Diz que Cristo agora mesmo está onde? Assentado à destra de Deus. E fala que Ele está. E fala que Ele está fazendo algo. Que algo é esse? Ele intercede por nós. Ou seja, a obra de Cristo não ficou só lá no passado. Ela continua agora. Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que intercede por nós junto ao Pai. Ele é o sumo sacerdote perfeito, que sabe o que nós passamos, porque enfrentou tudo o que nós enfrentamos na carne aqui. E Ele intercede junto ao Pai. Aleluia. Aleluia.
até quando a nossa oração falha, até quando a gente mesmo falha, até quando o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Semana passada a gente viu que o Espírito também intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. Às vezes a gente não sabe nem como orar, e graças a Deus que viver vida com Deus não é conhecer as palavras exatas para saber falar com Deus. É expressar e entender que naquilo que eu não consigo, eu posso também o quê? Descansar, porque o Espírito Santo intercede por mim. Amém ou não? Glória a Deus por isso. O que mais que eu posso falar sobre isso? Cristo morreu, significa que Ele levou a culpa. Cristo ressuscitou, significa a culpa que Ele levou não pôde retê-lo na morte. Por isso o sacrifício dele foi válido. Ele é um justo que levou o pecado de outros. Por isso ele foi ressuscitado ao terceiro dia. Então foi funcional a morte dele na cruz do Calvário. A intercessão dele, o estar à direita de Deus, revela como ele tem autoridade. E a intercessão dele fala que ele não desconectou da gente, mas que ele está continuamente cuidando de nós. Então diga assim: não depende da força da minha oração, dentro da força da oração de fulano de Beltrano. Deixa eu ir ali pedir para fulano orar por mim, porque a oração de fulano é forte. Irmãos, a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Mas quem é um justo? Aquele que é justificado por Cristo. Significa que sou eu, é você, somos qualquer um de nós. Então a gente precisa ter uma fé um pouco mais estruturada no que a palavra de Deus diz e não na crendice popular, muitas vezes cristã evangélica, que se prolifera no nosso meio. Então nossa segurança não depende da nossa oração, mas da intercessão de Cristo, que é perfeita. Amém ou não? Se eu sou infiel, Cristo permanece e a perfeição dele cobre as minhas imperfeições. Até quando eu estou desanimado, ou minha fé é fraca, vacilante, a obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele vai levar até o final. Amém? Quantos já passaram por muitos altos e baixos na sua jornada com Cristo? E quantos perceberam que o amor dele nunca muda e nunca falha? Dá um glória a Deus por isso. Aleluia, aleluia. Olha a frase ali no final, vamos dizer juntos? Nossa defesa não está em nossa performance, mas em Cristo. Cristo. Aleluia. Vamos em frente. Versículo 35. Vamos juntos na tela? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Eu não podia deixar de fazer, né? Será? Será algum desses? Eu sou péssimo. Me ajuda. Mas não posso perder a piada aqui. Quando Paulo fala dessas coisas aí, gente, ele não está falando de coisas distantes da realidade dele. Tudo isso que ele falou aí, ele mesmo estava enfrentando, por amor de Cristo. Entende? Eu e você, abre um parêntese aqui, pensa assim, ó. Eu e você, às vezes a gente nem tem problema e gosta de arrumar problema. Já parou para pensar? A gente cria problemas aqui dentro da nossa cabeça porque a gente, por falta de problemas reais, entendeu? Por falta de problemas reais, às vezes a gente cria tanto problema, irmãos. Porque quando você vai ler um pouquinho da trajetória do apóstolo Paulo e todas as lutas que ele passou por amor de Cristo, você fala assim: ixi, rapaz, minha vida está muito boa, muito tranquila. Muito tranquila. E ele vai dizer tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. E não só Paulo, mas
quem era crente no primeiro século, aliás, hoje ainda, tem cristãos, irmãos nossos, como a gente vê aqui sempre no nosso DIP, tem irmãos nossos em várias regiões, tem um quadro de perseguição colado ali no fundo, tem cristãos em muitos lugares do mundo sofrendo perseguições assim, irmãos. Então, assim, o crente, na verdade, ele, como eu falei aqui semana passada, ele não tem que ficar espantado com sofrimento. Sofrimento faz parte, diga, sofrimento faz parte. Jesus disse, no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo. Então não existe essa pergunta, se eu vou ou não sofrer, se eu vou ou não passar por lutas, perseguições, dificuldades. Não é. Na verdade, o que a gente tem que saber é, primeiro, vamos ter. Agora, o que a gente tem que ter certo dentro da gente é, essas lutas, de qualquer tipo que sejam, poderão nos separar do amor de Deus? Qual é a resposta, Cabal? Fala aí de novo, bem forte. Não. Não poderão nos separar do amor de Deus. Amém, gente? Por que eu estou falando isso? Além dos problemas que a gente cria, existem momentos que a gente passa por dores reais, por situações reais mesmo. E às vezes essa dor real, ela tenta colocar na gente uma lente para interpretar tudo a partir dela. Só que nós não podemos viver isso. Nós não fomos feitos por Deus para interpretar as nossas realidades a partir das nossas dores, mas a partir da convicção que temos que essa dor não poderá me afastar de quê? Do amor de Deus. A dor, ela vai tentar assumir o controle interpretativo da nossa realidade. Só que eu preciso em Cristo, pelo poder de Deus, do Espírito Santo, eu preciso retomar isso e dizer assim, opa, dor, não. Não. O Salmo 116, que foi lido por Cíntia aqui no início do culto, ele tem um trecho que ele fala assim, volta, ó alma, para o teu refúgio. É quando a gente precisa, a alma às vezes tenta ir por um caminho, por causa das dores, das aflições, e a gente precisa dizer para ela, volte e reinterprete a situação mediante a segurança que você tem no amor de Deus, que nada poderá nos separar do amor de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, em um dado momento, em alguma das cartas, eu não vou lembrar aqui o texto, ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. Perplexos, mas não desanimados. E ele vai usando, ou seja, o que é que ele está falando assim? Ele está falando, existe essa dimensão da alma que fica assim, mas espiritualmente eu estou assim. Essa luta, o meu espírito é quem vai me sustentar. O Espírito de Deus através do meu espírito. Ou seja, ainda que minha alma se abale, contudo confiarei no Senhor. Amém? Ou seja, a confiança em Deus e no amor de Deus não é algo sentimental. É algo espiritual, irmãos. É por isso que quando a gente ministra a palavra aqui, o seu espírito precisa estar recebendo daí, dizendo, amém, glória a Deus, eu recebo essa palavra sobre a minha vida. Amém? Porque tua alma, ela vai querer dizer o contrário, tua alma vai querer plantar o contrário dentro do teu coração, da tua mente, e se estabelecer como verdade. Só que a verdade, irmãos, não é a tua verdade, nem a minha. A verdade é Cristo. A verdade é o que Cristo disse. Conhecereis essa verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, será? Quem nos separará? Nada, ninguém. A dor pode tocar a nossa vida, mas não pode romper o amor de Cristo. Amém? Vamos para o 36? Vamos juntos lá? Como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Ou seja, o que é que o apóstolo Paulo está fazendo agora? Dizendo, gente, normaliza o sofrimento, viu?
Fala aí, ó, eu preciso normalizar os sofrimentos. Faz parte. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vive num mundo tão hedonista. Essa palavra hedonismo, ela representa a pessoa que vive em torno dos seus prazeres, daquilo que lhe traz satisfação e prazer. Isso é o hedonismo. Então nós vivemos um mundo, uma sociedade hedonista. Então isso significa que cada vez mais isso vai sendo implantado na mente das pessoas e elas não querem sofrer por absolutamente mais nada nem ninguém. Trouxe qualquer sofrimento, aquilo já se torna ruim, eu já preciso evitar, já preciso cancelar, já preciso eliminar. Já se tornou tóxico para mim. Eu sei que existem situações que são realmente tóxicas, mas do jeito que as coisas estão indo, a pessoa está aqui no trabalho, aí no trabalho tem um arroxo, a pessoa já quer gritar e piar. Você está na igreja, você é pastor, líder, você não pode chamar a atenção de ninguém, porque a pessoa já entorta o bico, já diz que vai sair da igreja e não sei o quê, não sei o quê. Sabe quando é que uma pessoa tem maturidade? Quando ela sofre, meu irmão. Quando ela sabe sofrer o que precisa para ter maturidade e crescimento. Porque os sofrimentos que Deus permite sobre a nossa vida não é para nos prejudicar, não. É para trazer amadurecimento. Amadurecimento, amém ou não? Aí está dentro de um casamento, daqui a pouco a coisa começa a arrochar, a complicar. Aí qualquer coisinha já está dizendo, então vamos separar, então vamos divorciar, então vamos... Não, irmãos, não é assim não. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Como é que pode isso? Eu preciso procurar a minha felicidade. Você não vai encontrar. Jesus disse que quem quiser ganhar a sua vida vai perdê-la. Mas qualquer que perder a sua vida por amor dele, esse a achará. A gente precisa, irmãos, ter essa noção. É o que o apóstolo Paulo está falando. Nós, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. A gente nem vive uma dimensão ainda dessa de perseguições. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Eu só lembro daquela imagem clássica daquele sacrifício que houve daqueles homens, todos lembra de laranja que saiu na internet? Cristãos que foram condenados numa beira de praia. Só lembro disso. Caminhando como ovelhas mudas, sendo levadas ao matadouro. A gente nem chegou nisso, irmãos, nem perto disso. A gente vai arregar, irmãos, quando temos que sofrer, passar por lutas e dificuldades. Quantos aqui, só você que está aqui hoje, e fala assim, rapaz, teve uma luta que quase eu jogava tudo para cima, mas quando eu olho hoje, eu falo assim, graças a Deus que eu não desisti lá. Levanta a mão aí para eu ver, em nome de Jesus, olha para isso. Você já passou por isso, então para, reflete, ganha maturidade e encara as coisas com o Senhor. E é óbvio, tem momentos que o Senhor diz, basta, chega, e aí chega mesmo. Mas fora isso, sofra um pouquinho, segure sua onda. Estão apertando o teu juízo lá no trabalho? Faça melhor ainda do que você estava fazendo. Não fique pagando mal por mal. Está duro no teu casamento, persevera, se quebranta diante de Deus, serve mais, não fica fazendo o contrário. Haja como um servo, uma serva do Senhor. Lute, persevere e não desista não. Faça como a Argentina hoje no jogo. Eu tinha que pegar essa frase aí, né? Não podia perder essa de hoje, né, velho? Você já viu quando pode parecer que está tudo perdido? Quando a gente persevera, o que pode acontecer? Nada. Se estamos falando de coisas terrenas, irmãos, quanto mais de coisas espirituais. Quando o Senhor Jesus
já garantiu por nós. Amém ou não? Sofrer não significa que Deus te abandonou. A gente, como povo de Deus, pode sofrer, pode ter fragilidade sim, pode chorar sim, pode cair. 7 vezes cairá um justo, mas não ficará prostrado. O Senhor o levantará. A gente pode ser perseguido sim, pode passar por enfermidade sim, pode passar por luta sim, pode pensar besteira sim, só que não vai prevalecer. Em nome de Jesus, nós não estamos abandonados. Podemos até parecer frágeis, mas estamos sendo guardados pelo sumo pastor. Como diz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então servir a Cristo, meu irmão, não é estar blindado das dores, não. As dores vêm, mas Ele vai estar do teu lado para sarar as tuas dores. Sarar as tuas dores. Vamos em frente, 37. Juntos lá? Mas em o quê? Olha que eu grifei ali. Todas, diga aí. Todas essas coisas somos o quê? Mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Você sabe o que é mais do que vencedor, meu irmão? Você sabe o que é mais do que vencedor? Ele não diz assim, ó, vocês são vencedores. A gente é mais do que vencedor porque teve muitas lutas que a gente nem passou e que a vitória já foi dada antes por nós, como por exemplo a nossa salvação. Amém ou não? Sabe por que somos mais do que vencedores? Porque o vencedor, ele entra em campo, vou usar o mesmo, né? Ele entra em campo sem saber se ele o quê? Perde ou ganha. Sim ou não? Mas o mais que vencedor não. Quando ele entra em campo, ele já entra com a certeza da vitória. Diga, eu já sei da minha vitória, pois Cristo conquistou para mim. Aleluia. Tem lutas que você luta com Cristo, tem outras que você nem luta. Que ele diz, sente, fique quieto e observe, porque sou eu que vou pelejar por você. Amém? Tem lutas que a gente luta e lutas que não. Somos vencedores no meio das lutas. Lembro de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não foram livres da fornalha. Servos do Senhor, fiéis ao Senhor, não se dobraram diante da Babilônia. Foram lançados na fornalha. O Senhor não os livrou da fornalha, mas o Senhor os livrou na fornalha. Diga, Deus pode não me livrar da fornalha. Fale aí. Mas me livrará na fornalha. Diz o texto que eles entraram e saíram, que nem cheiro de fumaça tinha nos seus corpos. As lutas que você vivenciou, o fogo cerrado que você já passou na tua vida em alguma área, deixa eu te dizer, nem cheiro vai ficar. Tudo vai servir o propósito e a glória de Deus na tua vida. Amém? E a gente vence, pessoal. Não porque a gente tem o quê? Força. Ou porque a gente consegue manter uma estabilidade. É porque Cristo é forte. É porque Cristo é estável. Cristo é fiel. Ele permanece. Seu amor dura para sempre. Ele não é como a gente, instável emocionalmente. Um dia a gente está numa vibe, outro dia a gente está de outra vibe. A firmeza de Cristo vai nos ajudando a estabilizar os nossos corações. Então, quando a gente passa por essas aflições, a gente vai entender, não se trata da minha capacidade espiritual, mas de Cristo. Em Cristo, até aquilo que tenta nos destruir pode ser usado para nos amadurecer. Leia ali o final do versículo, por meio. Ó, por meio.
daquele que nos amou. Nós somos mais do que vencedores? Sim, por meio daquele que nos amou. Amém. Vamos em frente. Agora os 2 últimos versículos dessa noite. Vamos juntos lá? Bem forte. Pois estou... nem quaisquer poderes, nem altura, você pode dar um glória a Deus por isso? Olha, estou convencido, isso é uma coisa de convicção, né? Absoluta. É uma coisa de firmeza, eu estou certo, eu estou convicto. Quais são as tuas convicções de fé, meu irmão, minha irmã? Você vai deixar o teu emocional dominar você, ou você vai viver pela fé, pelas convicções de fé? Quando as tuas emoções sacudirem, quem é que vai te firmar? A fé que está no Senhor Jesus Cristo. Olha os extremos que ele fala: morte, vida. Extremos, sim ou não? Ó, anjos, demônios, extremos, sim ou não? Isso é porque, o que ele está fazendo? Ele está pegando uma lacuna, não é um abismo, é um espaço entre um ponto e outro, extremos. Nada do que está entre uma coisa e outra aí. Se ele pega os extremos, ele está dizendo, nem o que está no extremo nem em outro, mas também nada do que está no meio desses extremos aí. É como se ele definisse uma linha, uma baliza nos extremos. Nem presente, nem futuro. Nem poderes. Quantas vezes são esses poderes que a gente fica preocupado? Poderes espirituais, ou poderes de homens, ou pessoas que estão em posição de poder sobre nós. Nem poderes. Olha o que ele ainda diz: nem altura, nem profundidade. E ainda ele fala assim, para poder resumir a história, se surgir alguma coisa aí, qualquer outra coisa que aparecer, qualquer outra criatura, qualquer coisa que aparecer na criação, chupa-cabra, o que for, nada poderá nos separar do amor de Deus. Sei lá, estou chutando aqui. Sei lá, vai que alguém daqui a pouco aparece alguma coisa. Aí a pessoa fala, vixe, agora acabou. Não, Paulo já tinha dito, nem nenhuma outra criatura. Nada. Agora vocês sabem que tem uma pressão ufológica grande, né? O mundo está passando por uma pressão ufológica grande agora. São sinais dos tempos, gente. Tudo isso são sinais dos tempos. Mas o que é que a gente pode só dizer aí para concluir o de hoje? O amor de Deus, irmãos, ele não é de palavras, ele não é abstração. Olha o que ele diz ali, ó. O amor de Deus que está em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, foi em Cristo que esse amor de Deus foi revelado para nós, garantido, aplicado para nossas vidas. Foi por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não se trata de você segurar Deus. Você não tem condições, mas foi Ele quem te segurou. E ninguém pode te arrebatar das mãos de Deus. Amém ou não? Aleluia, aleluia. E esse amor de Deus não se baseia no nosso desempenho, nem nas circunstâncias que estão em volta de nós, e nem nas nossas emoções vacilantes. Ele está baseado em Cristo, que é maior do que tudo. Amém, irmãos? Eu fiz um quadro, esse quadro ele vai estar disponível no... Pode passar. Pode passar. Esse quadro fala... Não, antes. São as grandes perguntas de Romanos 8, 31 a 39. Só para a gente revisar, vamos lá? Primeira pergunta, que diremos? Diante dessas coisas, a gente vai responder com adoração, confiança e rendição. Segunda pergunta, se Deus é por nós,
Quem será contra nós? A oposição existe, mas não vai prevalecer. Terceiro, como Deus também não nos dará todas as coisas? A cruz é a maior prova da generosidade divina. Quem acusará os escolhidos de Deus? Nenhuma acusação vence a justificação. Quem condenará? Nenhuma condenação permanece diante da morte e ressurreição, intercessão de Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Nenhuma tribulação tem esse poder de nos separar do amor de Cristo. E o que poderá nos separar do amor de Deus? Nada em toda criação. Então Paulo está transformando todas as nossas maiores inseguranças em perguntas que o Evangelho pode responder e responde para nós. Amém, irmãos? Semana que vem, se Deus permitir, a gente entra no capítulo 9. O capítulo 9 ao 11, ele é um trecho fantástico, e é um trecho também muito doutrinariamente complexo, que criou muita divisão no meio entre os cristãos, por causa de alguns entendimentos. E a gente vai passar por esses capítulos nas próximas semanas, com a permissão de Deus, e a gente vai falar semana que vem sobre a soberania de Deus e a eleição. Não é a eleição... não. A eleição, como Deus elege as pessoas. Como nós nos tornamos eleitos de Deus, escolhidos por Deus. A gente vai começar a falar sobre isso semana que vem. Ele vai falar sobre a questão de Israel. Quem é Israel? Esse povo judeu dentro da história. Qual é o papel desse povo hoje? Como é que essas coisas funcionam? Tudo isso a gente vai tentar tratar aí nas próximas semanas. Amém, pessoal? Alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa sobre o que a gente estudou hoje? Não? Então a gente agora vai ficar de pé. Nós vamos louvar o Senhor. Eu quero chamar os diáconos aqui. Eles vão servir a ceia hoje. Hoje é dia de ceia também. E eu quero convidar cada um de vocês a participar. Eu sei que alguns vieram hoje especificamente também porque é ceia, né? E uma oportunidade de você participar dessa comunhão. E aqui no aprisco a gente tem o pão, o vinho e a uvinha. O pão e o vinho são para as pessoas que já se batizaram nas águas, estão em comunhão com o Senhor. E a uvinha é para você que ainda não é batizado, batizada e gostaria de participar também da comunhão conosco. Então cada um agora vai vir. Então nós vamos fazer somente um lado mesmo, né? Um lado só, né, Karen? A gente vai fazer só um lado, vai ficar só aqui servindo. E todos vão sair por lá, por trás, fazer a fila, vão se servir dos elementos da ceia e voltar para o seu lugar para a gente participar da ceia juntos.